Olá, irmãos, graça e paz, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais uma reflexão no Evangelho de João. Eu espero que todos estejam bem, na graça do Senhor. Vamos lá então, esta é a reflexão 6. Vamos para o capítulo 2, começando com o casamento em Caná da Galileia. Vamos ao texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então aqui é o primeiro milagre de Jesus aqui, que deu início ao seu ministério na Galileia. Então, muito importante aqui, vários assuntos aqui importantíssimos, que não daria para nós esgotarmos todos eles em pouco tempo. Então vamos falar de alguns assuntos principais. Primeiro, alguns dados históricos aqui, ó. Caná da Galileia, nós ficamos sabendo lá em 21:2 que é a cidade natal de Natanael. Natanael é aquele que no capítulo anterior Filipe foi chamá-lo para falar das boas novas do Messias que eles tinham encontrado, e teve um encontro com Jesus, e Jesus disse a ele: eu te vi antes que Filipe te chamasse embaixo da figueira. Então é esse mesmo Natanael que Jesus disse: encontrei um israelita no qual não há dolo. Ele então nasceu nessa cidadezinha chamada Caná da Galileia. Bom, outro fator histórico aqui é, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus. Então vejam que aqui João fala sobre a mãe de Jesus. A mãe de Jesus no Evangelho de João aparece em cena em apenas 2 momentos. O primeiro momento é este aqui, que foi em Caná na Galileia, e que ela teve uma participação importantíssima aqui. E o segundo momento foi na crucificação, lá no capítulo 19, a partir do versículo 25, em que Jesus, vendo a sua mãe chorando ali, e ao seu lado estava o discípulo em que ele mais amava, e provavelmente João, Jesus falou para João: eis aí tua mãe. Falou para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Sobre esse termo mulher a gente vê já já. Mas em nenhum momento João, o escritor João, ele chama Maria pelo seu nome, Maria. Ele sempre usa como mãe de Jesus. Aí há várias especulações, talvez, para Maria, mãe de Jesus, não ser confundida com várias outras Marias que eram discípulas e acompanhavam Jesus também, tá? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho.
Bom, Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Na época de Jesus, lá na Palestina, lá no Oriente Médio como um todo, geralmente um casamento, uma festa de casamento, poderia se prolongar por uma semana. Então era muito comum uma festa de casamento durar uma semana, tá? Então imagine aqui, numa festa de casamento, tendo acabado o vinho, e será que foi no meio da festa? Será que tinham passado apenas 1 ou 2 dias de festa e o vinho acabou? O noivo não fez lá os cálculos direito para saber se o vinho iria dar ou não? Chegou mais convidados do que se esperava? Bom, não sabemos o que aconteceu exatamente. O fato é que o vinho estava acabando, isso causou preocupação, principalmente à mãe de Jesus. Aqui há indícios fortíssimos de que a mãe de Jesus tinha um papel importante nesta festa aqui. Talvez ela tivesse alguma responsabilidade nesta festa aqui, tá? Há indícios fortíssimos que indicam isso, pelo fato dela ter ficado preocupada e falou para Jesus, ó, acabou o vinho. E agora? Bom, primeiro, aqui ela se dirigiu a Jesus por saber que a situação estaria salva uma vez confiada a Jesus. Jesus faria o que fosse preciso para resolver o problema. Sabemos pelos evangelhos sinóticos e principalmente por Lucas, que Maria era uma mulher com inteligência aguçada, acima da média. Vale ver o comportamento dela, da situação difícil no começo, quando soube que estava grávida e tal. E ela tinha um relacionamento muito estreito com Jesus. Mas o fato é que talvez ela não tenha percebido como esse relacionamento mudou depois do seu filho, Jesus, ter saído de casa alguns meses antes para dar início ao seu ministério, para cumprir a sua missão. Então era diferente e ela não percebeu isso, tá? Então aqui outro fator importante é a resposta que Jesus dá a Maria. Quando ela disse, ó, acabou o vinho, Jesus respondeu, mulher, que tenho eu contigo? Percebe que eu senti aqui uma pontada de desrespeito. Mas será que Jesus realmente foi desrespeitoso com a sua mãe? Será? Não faz parte do perfil de Jesus. Não faz parte. Jesus era um filho exemplar, amoroso. Então aqui, de que forma nós podemos entender? Principalmente em relação à tradução que foi feita do termo do original para a palavra mulher. Então aqui é a certeza de que no original não está desta forma assim, esse sentido de desrespeito, esse tom de desrespeito. No original poderia ser assim, substituído por uma palavra cara mulher, minha senhora, tá? Então é diferente. E também isso indica, como nós podemos ter certeza disso? A mesma palavra é usada lá em 19 e 26. Vamos lá no capítulo 19 e 26, rapidamente, que diz assim, ó, 19 e 26. Vendo Jesus sua mãe junto a ela, aliás, vou ler de novo. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Aqui é um tom diferente, é um tom mais amoroso, diferente daquele tom lá no capítulo 2. Mulher, que tenho eu contigo. Então, é a mesma palavra usada aqui. Mas aqui já tem um tom mais carinhoso, porque é justamente pela situação e pela tradução. Então aqui caberia mais minha senhora, eis aí teu filho. Cara senhora, eis aí teu filho. Que condiziria muito bem com o perfil, o comportamento de Jesus e sua personalidade.
Tá? Então aqui, e ela falou, e veja que ela não assim, não ficou constrangida ou não levou assim para o lado, né, de ficar chateada. Ela simplesmente falou, falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Então aqui outra frase importantíssima. Se nós devemos obedecer a Maria, é aqui que nós devemos obedecer. Se nós devemos seguir a Maria, é nesse sentido aqui que ela falou que nós devemos segui-la. Fazei tudo o que ele vos disser. A chave é Jesus. Então veja que ela sabia muito bem que uma vez que Jesus tomasse frente a uma tarefa, daria certo. E mais que isso, uma vez que Jesus tomasse alguma atitude, seria o certo a fazer. Então eu uso aqui então uma frase do pastor Ed Renekiewicz, uma ministração dele que eu gostei muito, em que ele dizia que o cristão, ele não faz as coisas justamente porque vai dar certo. Só faz se for dar certo. O cristão faz as coisas porque é o certo a fazer. É o certo, é o correto. Seguindo aqui o que Jesus, tá? O perfil de Jesus. Ele tomou providência aqui porque era o certo a fazer. Não porque iria simplesmente dar certo. Tá? Então, bem bacana. Irmão, faça as coisas. Tá? Tudo para a glória de Deus, como Paulo disse. Fazer tudo para a glória de Deus. Fugindo da aparência do mal. E principalmente, fazer as coisas quando for o certo a fazer. Não simplesmente porque vai dar certo. Tá? Isso é muito importante, condiz com o caráter cristão moldado por Jesus. Então veja que este milagre aqui, ele nos mostra muita coisa. E em relação ao ser transformado água em vinho, houve-se muita especulação sobre isso, tal, né? Na realidade, o vinho acabou mesmo. O João relata aqui realmente um milagre que aconteceu. Não foi uma figura de linguagem. Não foi algo assim para comparar o vinho de Adão, que seria uma água, né, pura. Na realidade, não. E um dos autores importantes aí, do passado, C.S. Lewis, o mesmo autor lá de Crônicas de Nárnia, ele escreveu vários livros importantes. C.S. Lewis era um ateu e depois se converteu ao Evangelho, principalmente depois de umas conversas com R.R. Tolkien, que também era um filósofo, autor de livros, escritor e também teólogo, o mesmo do Senhor dos Anéis, por exemplo. E ele escreveu o seguinte, em seu livro Miracles, em 1947, a ação de Jesus foi um milagre da criação antiga. O Criador, que ano após ano transforma água em vinho, por assim dizer, num processo natural, nesta ocasião usa o mesmo processo para produzir o mesmo efeito. Então, o vinho ele contém água, naturalmente, é um processo então de criação. E tem um outro autor, F.F. Bruce, que diz que pode ser um milagre da criação antiga. Ele concorda com C.S. Lewis. Mas é uma parábola da criação nova. Cristo veio ao mundo para cumprir e encerrar a ordem antiga e substituí-la por um culto novo, em espírito e em verdade. Algo novo, que excede o antigo em tanto quanto o vinho é melhor do que a água. E aqui, nesse sentido, então, pode representar a nossa conversão, a mudança radical. Mudou da água para o vinho. E agora nós o adoramos, aleluia, em espírito e em verdade, porque agora nós somos vinho novo, transformados para a glória de Deus, em Jesus. Então, vejam que esse texto é maravilhoso, maravilhoso.
Cada vez que nós lemos e se nós abrirmos o nosso coração, Deus pode nos falar algo novo para o nosso coração, para a nossa mente, como água transformada em vinho. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada, não diria a cada manhã, a cada instante. A cada instante que você abre o seu coração para a palavra, ela se renova em seu coração. A sua vida é transformada novamente da água para o vinho. E para terminar, só uma questão aqui também histórica. Depois, João fala aqui no versículo 11, com este sinal, com este milagre, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Lembra que o objetivo do livro de João é escrever o que Jesus fez, mostrar a personalidade, quem era Jesus, pelo verbo, o verbo que se fez carne, para que os discípulos crescem nele, para que as pessoas ao lerem isto aqui, crescem nele. E ele retoma aqui o objetivo. E depois disso, desceu ele para Cafarnaum. Desceu porque a cidade de Caná estava mais alta e Cafarnaum era uma cidade costeira ali do mar da Galileia. E Cafarnaum quer dizer Kefarnaum, povoado de Naum. E seus irmãos e discípulos ficaram ali não muitos dias. Tá bom? Então, essa reflexão, espero que tenha falado em seu coração. Transformação da água para o vinho. Nós precisamos de renovação constante. Viver em novidade de vida, como disse Paulo. E viver em novidade de vida, ao meu ver, ligando com esse texto aqui, é de novo ter a vida como se fosse transformada da água para o vinho. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima reflexão.